linda cidade brasileira. 9 horas da manhã. Juliana, 28 anos de idade, e seu esposo, 2 anos mais velho, pararam frente a um velho e enorme casarão e, depois de alguns minutos, decidiram que aquela era a casa dos seus sonhos. E os meses passaram. A casa foi comprada, reformada e imobiliada. Certo dia, enquanto organizava algumas coisas no sótão, Juliana descobriu uma pequena caixa que havia sido enfiada em um buraco na parede. Uma caixa de metal com um pequeno cadeado e uma estranha frase pintada na parte de cima: "Não abra nunca." Juliana não conseguia tirar os olhos da caixa, pensando no porquê daquela frase. E minutos depois, resolveu abri-la. Para a surpresa de Juliana, não havia nada além de um pequeno papel com outra frase escrita: "Ele não é um bebê." E naquele instante, um estranho vento frio soprou por toda a casa, levantando as cortinas e batendo portas. Algo havia chegado. Mas sem entender ou pensar o que aquela frase podia significar, Juliana jogou a caixa e o bilhete no lixo. E o dia passou. E a noite chegou. Por volta da meia-noite, Juliana e o esposo foram acordados com um estranho choro de bebê. Espantados e assustados, os dois levantaram e saíram em direção ao choro, que parecia vir do porão. E nas pontas dos pés, abriram a porta e começaram a descer. No momento que terminaram a descida, o choro parou, a luz apagou e a porta foi fechada. Apavorados e no escuro, os dois correram a escada acima, mas não foi possível sair. Alguém já havia trancado pelo lado de fora. Enquanto o esposo empurrava a porta desesperado, Juliana lembrava da caixa e do bilhete. Para susto dos dois, o choro recomeçou, cada vez mais alto. O esposo, apavorado, perguntou quem chorava e aonde ele estava, e como resposta recebeu um forte e dolorido arranhão na barriga. O desespero e pavor dos dois era indescritível. Enquanto o esposo retorcia e gemia, o choro outra vez parou e a porta foi aberta bem devagar. Os dois não perderam tempo e saíram correndo para a sala, ao mesmo tempo que a porta era fechada violentamente. Apavorados, os dois permaneceram abraçados, sem saber o que fazer. Mas felizmente a situação se acalmou e a noite passou. Ao amanhecer, Juliana contou ao esposo da caixa e do bilhete. Ele preferiu não dizer o que pensava. E o dia passou e outra noite chegou. O casal não conseguia dormir. Por volta da mesma hora, a zoeira começou mais uma vez. Objetos eram atirados e quebrados na cozinha, enquanto o bebê chorava no porão de uma maneira simplesmente aterradora. Os dois não sabiam o que fazer e nem tinham coragem de sair da cama. Minutos depois, a quebradeira na cozinha parou, o choro calou e a porta do quarto foi aberta lentamente. E para pavor ainda maior do casal, um garoto apareceu na porta com os braços estirados e soluçando. Enquanto Juliana chorava apavorada, o esposo rezava com medo de outro arranhão e pedindo aos santos por proteção. Mas nada mais aconteceu. O garoto desapareceu e outra noite passou. Pela manhã, o esposo decidiu investigar o passado dos moradores da casa. Para sua surpresa e espanto, descobriu que muitas décadas atrás, um estranho garoto com poderes malignos havia nascido naquela mesma residência. E que antes mesmo do seu 4º aniversário, os pais foram encontrados mortos no porão. A causa da morte dos dois jamais foi definida. E continua um mistério. Depois daquele dia, o garoto jamais foi visto, disse sua esposa Juliana. Resolvidos a permanecerem na casa e enfrentar o que fosse, o casal convidou uma sensitiva demonóloga a passar uma noite na casa e tentar resolver o problema.
Rodeados de velas acesas e crucifixos por toda a sala, os três esperaram pela chegada do garoto. E as horas passaram. À meia-noite, o garoto chegou, chorando como nas noites anteriores. De repente, a porta do porão foi aberta e uma mancha negra e desfigurada apareceu movendo-se de um canto a outro do teto e ao redor do círculo. Algo simplesmente apavorante. Enquanto a mancha negra flutuava, a sensitiva pedia ao casal que não tivessem medo e não saísse do círculo de velas. De maneira alguma. A mancha continuou circulando, horripilante e assustadora. Depois de circular várias vezes, a mancha baixou e começou a aproximar-se do círculo. E naquele instante, o pavor aumentou. Todos os móveis da sala começaram a chacoalhar e cair ao redor deles, provocando um barulho ensurdecedor e assustador. Juliana e o esposo se abraçavam apavorados. A sensitiva gritava seus rituais e comandos, porém nada parecia ter poder contra aquela mancha horrível que se aproximava cada vez mais. Ao parar frente aos três, a mancha negra foi desaparecendo e dando lugar a uma pequena figura em forma de um garoto. Mas não era um garoto. Seu rosto cadavérico e escuro possuía 2 olhos estranhos, vermelhos e horripilantes. Uma figura demoníaca. E naquele instante, aquele monstro demônio começou a imitar um bebê. O medo, o pavor e o desespero do casal era tremendo. As preces e o comando da sensitiva eram ainda mais altos e mais fortes. Em questão de 1 ou 2 minutos, a estranha figura sumiu. A porta do porão fechou e todas as velas se apagaram. E sem perder sequer um segundo, a sensitiva virou para Juliana e seu esposo e exclamou: "Saiam! Corram! Rápido!" E os três saíram como loucos em direção à porta e para fora da casa. No momento que saíram, a porta foi fechada violentamente e o bebê, o demônio, começou a chorar uma vez mais. Segundo a sensitiva, o melhor que Juliana e o esposo podiam fazer era abandonar a residência para sempre. Essa casa é um portal para o mal, disse ela. Juliana e o esposo jamais regressaram. O medo era tanto que sequer recolheram o que possuíam. A maldita casa continua abandonada. O bebê continua chorando. Te cuida e muito obrigado.